Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, eu quero explicar para você por que a gente atinge, por exemplo, uma média de 2 milhões de visualizações por mês aqui. Por que esse canal tem mais de 320 mil inscritos? E por que as pessoas normalmente elas clicam aqui no compartilhar e nessa setinha que tem aqui para o lado e distribuem os nossos vídeos de forma completamente espontânea nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp? Por que as pessoas fazem isso? Porque o que a gente aborda aqui é exclusivo. Muitas vezes a forma que a gente tem de desenvolver os assuntos aqui só acontece aqui. É só aqui que a gente normalmente aborda assuntos como esse de hoje, que a gente vai abordar no vídeo de hoje, com essa ótica. Você não vai ver isso em outros canais do YouTube, você não vai ver isso em canais de televisão, seja nas TVs abertas ou fechadas, é só aqui neste canal. E eu não estou querendo dizer que eu sou o melhor ou pior, não é isso. Eu quero dizer que nós somos diferentes porque nós somos originais. E o objetivo é pensar, é raciocinar para poder levar você a uma reflexão. O que nós vamos mostrar hoje é algo que a gente sempre apresenta aqui no canal. Uma forma de interpretação e abordagem que muitas vezes a maioria das pessoas não está atenta, especialmente por conta dessa loucura que é o dia a dia. Hoje, eu mais uma vez identifiquei um padrão, identifiquei uma forma de abordagem da extrema-direita e mais especificamente do bolsonarismo, que com certeza ela vai ser repetida nesses próximos meses até a eleição. Isso parece realmente ser um padrão que está começando agora, mas que depois que você assistir esse vídeo, você vai perceber que muito provavelmente, não sou nenhum profeta, tá? Tô adivinhando nada, mas é que muito provavelmente você vai começar a ver isso daqui para frente. Você vai ver isso daqui a um mês, daqui a 2 meses. Repito, não sou profeta. É que eu analiso de forma técnica essas questões e eu sou uma pessoa da comunicação desde 86. 1986, você talvez não tinha nem nascido, não tinha nem vida ao mundo, e eu já estava analisando as questões políticas e do ponto de vista da comunicação também. Então, preste atenção no vídeo de hoje, que você vai entender o que nós estamos falando, e não se esqueça desse like. O seu like ajuda que outros brasileiros possam ter acesso a esse conteúdo, e é um conteúdo importante. Então dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente. E claro, nos ajude a compartilhar aqui as nossas ideias com o povo brasileiro. O Bolsonaro hoje fez um discurso lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, como a gente sabe, é um local que tem uma quantidade enorme de bolsonarentos. Infelizmente, o lugar é bonito. Apesar deles terem alguns problemas ambientais, eles construíram prédios, arranha-céus na beira da praia, aí o arranha-céu tampa a sombra, já é um desastre fazer isso. Aí o pessoal que tá lá na praia não pode tomar o sol, aí eles esticam a areia e criam desastres ambientais gigantescos, né? Então, para consertar um desastre ambiental, eles criam outros desastres ambientais. Mas é claro, o povo é um povo que muitas vezes é vítima daquele pessoalzinho que tá ali, que é mais extremista. Eles fizeram lá uma marcha para Jesus, um evento evangélico que é realizado no Brasil inteiro. E o Bolsonaro, oportunista que é, ele foi até o local e está dando a entender que aquele evento, que é um evento que reúne religiosos não só de Balneário Camboriú, como de toda a região ali daquela cidade, de quase todo o estado de Santa Catarina, eles foram até lá para participar da marcha e eles estão dando a entender que eles foram lá para cultuar Bolsonaro, né? Para cultuar um outro Messias, que não é o que realmente eles foram lá para homenagear e para fazer a sua manifestação a favor. É uma marcha para Jesus, não para Bolsonaro. E ali ele fez um discurso. E esse discurso, ele traz alguns elementos importantes. Eu vou mostrar para você quais são esses elementos. Veja o primeiro trecho desse discurso para você entender. Se o Brasil ir para o lado da esquerda,
nós entraremos num trenzinho que começa com a Venezuela, passa pela Argentina, vai no Chile e agora o penúltimo vagão está sendo a Colômbia. O serviço público mais procurado na Colômbia é o da emissão de passaportes. São pessoas que já pensam em abandonar o seu país. A exemplo do que começou a acontecer há uns 10 anos com a nossa Venezuela. E olha, a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Um país de solo rico, mas com uma péssima administração, passamos a ter um povo pobre, cuja saída está sendo fugir para Roraima. A maioria das pessoas, porque eu estive lá, vi o que acontecia, tomei conhecimento através do nosso Exército Brasileiro. A maioria das pessoas que lá chegam são mulheres e crianças. E você vê o semblante delas, vê a altura e vê o peso. Em média, uma pela outra tem 20 quilos a menos. Fogem mais do que da violência, fogem da fome daquele rico país que nós sabemos que começou a ser muito mal administrado há aproximadamente 20 anos atrás. Então, como você percebe, a estratégia agora do Bolsonaro, da sua equipe de campanha, daqueles que estão dando esteio para sua candidatura, é dizer que o Brasil está ameaçado porque outros países da América Latina estão agora sob uma situação de serem governados pelo comunismo. Não é nem pela esquerda, é pelo comunismo. E aí eles tentam inventar essa história. É óbvio que nós não temos nenhum país comunista aqui na América Latina, na América do Sul, nem mesmo a Venezuela, tá? É importante a gente dizer que um país comunista, ele tem 100% da sua produção na mão do Estado. E a própria Venezuela não chega nem perto disso, né? É muito longe disso acontecer na Venezuela. Aliás, nem Cuba, né? Nós temos uma quantidade enorme no próprio país, né, na ilha, em Cuba, de empreendedores, de empresários, né, de empresas privadas. Então a coisa não é bem assim, não é esse desastre todo. Mas perceba bem, há um tempo atrás, há cerca de uma semana, 10 dias atrás, o Eduardo Bolsonaro já tinha colocado esta postagem. Então você percebe os símbolos do comunismo e só o Brasil seria um oásis no meio de tantos comunistas assim. É claro que isso é uma postagem desonesta, canalha, mentirosa, mas isso faz pegar. A Carla Zambelli, nessa postagem, foi bem mais longe. Ela já coloca esses países como países que estão ameaçando o Brasil. Ela coloca essas setas apontadas como se esses países comunistas fossem realmente destruir o Brasil, acabar com o Brasil. E aí já coloca uma situação até bélica, de disputa entre esses países e o Brasil. E coloca o Brasil como um oásis, como alguém que está acima desses países. Isso tem um teor de xenofobia gigantesco. Mas o problema não é só aí. O Brasil, sob Bolsonaro, ele não está nem um pouco acima desses países. Isso não existe. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a Austin Rating, ela aponta o que esperar do PIB em 2022. Você pode observar que o Brasil está lá na última posição com 0,3% e lá em primeiro a Índia com 7%. Mas se você observar também, nós temos outros países na América do Sul, como por exemplo México e Peru, que estão muitas vezes mais à frente do próprio Brasil. Neste gráfico, em relação à América do Sul, nós temos o PIB per capita da América do Sul. E a gente observa que o Brasil, por exemplo, está abaixo até da própria Argentina, que muitas pessoas, inclusive o próprio Bolsonaro, apresenta como se fosse uma próxima Venezuela. O Brasil está atrás do Chile, do Uruguai, todos partidos que são considerados por eles como comunistas. E não é só isso. Se a gente for comparar o Brasil ao Brasil, a gente vai perceber que a
as coisas estavam indo bem até um determinado momento. A gente vê aqui nos governos comunistas do PT, índices altos aqui do PIB, inclusive no governo Dilma, que é odiada pelos bolsonarentos, a gente chegou a ter o pico de 7,5%. Aí logo depois a gente tem o golpe, e com o golpe essa queda do PIB, e sob Bolsonaro, logo no segundo ano de Bolsonaro, nosso PIB foi lá para o chão. Então parece bem óbvio que o Bolsonaro e os bolsonarentos não têm tanta moral assim para dizer que os países comunistas estão complicando a situação do país. Não, o próprio Bolsonaro está complicando a situação do próprio país. Nossos números são horríveis, a situação do país está péssima e com isso ele tenta colocar esses países que ele diz comunistas numa situação inferior ao país, quando muitos deles estão melhores do que nós, com resultados melhores do que os nossos. Então essa nova estratégia do Bolsonaro em dizer, especialmente agora, nessa eleição que tivemos na Colômbia, em mais um governo progressista, mais um governo à esquerda, de dizer que nós estamos ameaçados pelo comunismo, é mais uma balela, é mais uma aposta no medo, em levar o medo para as pessoas, para que as pessoas possam dizer, estamos realmente ameaçados, quando na verdade, se a gente fosse associar ou se a gente fosse igualar a esses países comunistas, nós estaríamos melhores do que nós estamos, porque eles estão melhores do que nós. É exatamente o contrário, mas essa aposta de criar esse medo, de criar essa ilusão de que eles estão nos ameaçando e de que nós estamos ameaçados, vai ser uma aposta que o Bolsonaro e os bolsonarentos vão fazer para criar esse medo do comunismo no Brasil, sendo que nem esses países que eles dizem ser comunistas são, de fato, comunistas. Estratégias de comunicação e de marketing. Eu separei 3 livros aqui para você, livros que eu observei que estão em promoção na Amazon. Inclusive, se você comprar, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Se você comprar, você inclusive ajuda o canal. Nós somos parceiros lá e são livros que eu leio e que eu indico, não são apenas uma forma da gente vender livros aqui, tá? São livros realmente bons. O primeiro é esse daqui, que fala sobre pós-verdade e fake news e que apresenta um pouco sobre o que são essas manipulações na comunicação da extrema-direita, muito utilizadas aqui pelo Bolsonaro. O segundo já é um velho conhecido das pessoas que acompanham o nosso canal, Algoritmos de Destruição em Massa, da Cathy O'Neil. Esse livro, ele tem inclusive uma versão de bolso na Amazon, vale a pena você conferir no link que nós vamos deixar aqui. Tá num preço muito bom também. E esse outro aqui, o Manipulados, também muito conhecido aqui dos nossos amigos aqui do canal, amigos e amigas, da Brittany Kaiser. Manipulados fala a respeito da Cambridge Analytica. A Brittany, ela foi uma funcionária da Cambridge Analytica e ela foi aquela que descobriu e revelou para o mundo a manipulação da extrema-direita, especialmente nas redes sociais, no Facebook, na era Trump. Então vale a pena. E esse livro aqui, por exemplo, que ele custa praticamente R$50, ele está pela metade do preço, cerca de R$26. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição e eu quero saber o que você pensa a respeito dessa nova estratégia do bolsonarismo, que é mentir dizendo que nós estamos sendo ameaçados pelo comunismo. Coloque o seu comentário é sempre muito importante, então coloque o seu comentário aqui no canal, não se esqueça do like, seu like é fundamental, se inscreva no canal e para você que chega no final do vídeo, a gente sempre pede, nos ajude com o nosso Apoia-se. O Apoia-se é um grupo de anjos, de pessoas que nos abençoam mesmo com a sua bondade, investindo, né, ajudando aqui no nosso canal. Então o Apoia-se é muito importante. E para você que está aí no sabadão, acompanhando o nosso material, no domingão, a gente pede, por favor, faça uma doação, qualquer valor, se você puder, claro, e se você quiser. Qualquer valor, isso nos ajuda muito. Você pode pegar, e é super fácil, você pega o seu celular aí, faz uma doação pelo Pix, dê essa força para que a gente continue o nosso trabalho. Somos um canal independente, precisamos dessa força. Bom domingo, até a próxima.